Olá, professores e professoras da rede, sejam todos bem-vindos a mais um programa de recuperação e aprofundamento proposto pela Secretaria Estadual da Educação. Meu nome é Roberta Castro e, assim como vocês, estou no chão da escola. Atualmente, estou como professora coordenadora da Escola Washington José de Lacerda Ortiz, que faz parte da Campinas Leste. Farei uma breve descrição sobre mim. Eu sou uma mulher, sou branca, tenho cabelos curtos com algumas luzes loiras, eu uso óculos com armação preta, né, e hoje eu estou usando uma blusinha rosa. Atrás de mim tem algumas estantes com alguns livros. E, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, né, para contribuir em mais uma formação continuada. Vale ressaltar, né, que o programa de recuperação e aprofundamento, ele tem como seu principal objetivo proporcionar ao estudante, né, a possibilidade de aprender aquilo que é essencial para seguir sua trajetória para o ano seguinte. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma formação. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, os nossos objetivos para hoje, né, para começar a nossa formação, então, a gente vai fazer assim, eu vou falar dos objetivos, depois a sequência que a gente vai fazer a nossa proposta de hoje, tá? Então, para começar a nossa formação, nós vamos comentar sobre esses objetivos, né? Então, nós vamos analisar os dados da AP, evidenciando quais as temáticas, né, e as habilidades que precisam ser revisitadas, uma vez que indicam que a necessidade de uma vez, né, que elas indicam a necessidade de uma retomada. Nós vamos revisitar algumas aulas do Aprender Sempre, né, e verificar quais, né, aulas possibilitam essa retomada, né, com relação, a gente olhando para a habilidade, onde que a gente consegue fazer essa materialização dentro do material do Aprender Sempre. E depois nós vamos apresentar algumas sugestões, né, para o desdobramento na TPC na escola, né, tendo como foco, né, o nosso foco da nossa formação de hoje é a semana de estudos intensivos. E aí nós separamos nossa agenda em alguns momentos, né, então no primeiro momento nós vamos recuperar os conceitos de avaliação, né, recuperar porque já é um assunto que a rede já vem tratando há algum tempo já, né, a gente já viu recentemente, inclusive, algumas formações que trouxeram a questão da avaliação. No segundo momento, nós iremos fazer um estudo da AP, né, buscando entender quais as habilidades que precisam ser retomadas, então a gente vai olhar um pouquinho para essas habilidades. No terceiro momento, aí a gente vai fazer assim, o terceiro e quarto momento ele vai ficar ali junto, então a gente vai caminhar ali entre o terceiro e o quarto. Então, no terceiro momento a gente vai analisar os itens, né, que a gente elencou da avaliação para fazer essa retomada, e no quarto momento a gente vai trazer as possibilidades de retomada dentro do material do Aprender Sempre. E no quinto momento a gente vai trazer a sugestão de desdobramento no ATPC. Então, para a gente começar, né, o nosso primeiro momento, nós retomaremos as discussões feitas no nosso segundo encontro do ano, né, que foi aquele encontro que foi feito pela Suzete e pela Cris, né, quando elas discutiram sobre a avaliação, né, que ela tem como visão observar, né, como que as crianças estão, né, e esses instrumentos que nós dispomos, né, para acompanhar essas aprendizagens dos estudantes. E aí, assim, né, a partir dos instrumentos que a gente tem, reorganizar as ações de intervenção e de planejamento, né, porque a gente precisa olhar para esses resultados para poder pensar nessas ações, né, e aí nós vamos, então, retomar a avaliação, né, que eles fizeram, a AP1 do primeiro bimestre, porque as duas são muito importantes, né, tanto as avaliações que a gente tem internas, quanto as avaliações que são externas, né, e como nós dissemos, né, anteriormente, o processo de acompanhamento das aprendizagens do estudante, ela acontece o ano todo, né, ela não é só pontual, não acontece só quando a gente tem as avaliações da AP, ADE e sondagem, ela acontece diariamente, né, então, para esse período do ano, né, que é a Semana da SEI, nós acreditamos que é importante, né, a gente parar
para refletir sobre esse primeiro percurso, né, que foi percorrido, né, pelas crianças e por nós, né, que estamos na escola, né, em sala de aula, e analisar o quanto os estudantes caminharam, né, quais foram as habilidades que precisam ser revisitadas, e para isso é importante, né, muito importante a gente analisar todos os instrumentos de acompanhamento que foram utilizados, né, nesse primeiro semestre aí. Então, os instrumentos que a gente usa na escola, né, que são próprios da escola, e os instrumentos que a SEDUC oferece para nós. Então, dentre esses instrumentos internos, né, ele pode ser organizado com a sondagem dos números, né, e também na resolução de problemas, né, como a gente indicou durante as nossas formações que tratou no pensamento aritmético, por exemplo, né, que a gente falou do campo aditivo, aqueles mapeamentos que a gente sempre trazia como ideia para vocês conseguirem fazer, conseguir observar os saberes das crianças para partir daí o trabalho de vocês. Por isso que a gente diz que a avaliação, ela é diária, tá? E a gente também pode ter utilizado outros instrumentos, né? Que às vezes vocês construíram aí na escola, junto com um grupo da escola de vocês, junto com os coordenadores. E além desses instrumentos, né, que a gente tem, que a gente cria na escola, a gente tem os que são disponibilizados pela SEDUC através, né, do CAED. E hoje o nosso foco da discussão, ela vai ser a AP1, né, que a gente fez lá no primeiro bimestre. Então, lembre-se que você pode utilizar todos esses instrumentos. Então, você pode usar tanto os instrumentos próprios da escola, quanto os que foram oferecidos pela SEDUC, né, para fazer esse acompanhamento e verificar o desenvolvimento dos estudantes, né, e isso vai permitir com que você, professor, né, tenha essa visão mais clara do quanto cada aluno aprendeu e quais são os investimentos pedagógicos, né, que precisará fazer para que eles avancem em todas as dimensões do conhecimento matemático, né, conteúdos e formas de pensar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação. Então, todas essas avaliações, né, que são vivenciadas pelo professor e são acompanhadas pela escola, cada uma delas, elas apresentam um tipo de informação, né, que ela possibilita um acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. O destaque, ele foi feito por uma autora chamada Edith, e ela diz assim, né, que a avaliação, ela não pode ser feita esporádica, né, nem tampouco improvisada. Ela precisa ser constante e carregada de intencionalidade, né, então as avaliações, elas têm que ter essa intencionalidade, ela não pode ser esporádica, né. Então, eu vou trazer 3 tipos de avaliação aqui, né, que é a avaliação diagnóstica, que ela é aquela realizada no início de um curso, período letivo, ou uma unidade de ensino, né, com a intenção de constatar se os alunos apresentam ou não o domínio dos conhecimentos e habilidades imprescindíveis para novas aprendizagens, né? Ela também é utilizada para caracterizar eventuais problemas de aprendizagem, identificar suas possíveis causas, né? Numa tentativa de elucidar um pouco com relação a esse tipo de avaliação, a avaliação diagnóstica, a gente trouxe lá no final, né? A gente trouxe as referências bibliográficas que vocês podem estar aprofundando, tá? Mas a Eide, ela fala que a avaliação, além dela não ser esporádica, né, ela não pode ser improvisada, como eu disse já anteriormente, e os resultados dessa avaliação, ela também diz, ela serve para direcionar os trabalhos a partir do que ainda não foi garantido, né? Então, a gente sabe até o que as crianças sabem, e a partir disso a gente toma medidas para poder fazer com que essas crianças avancem sabendo o que elas já sabem. Tá? E aí a gente tem como as avaliações externas, né? Além da AP, a gente tem a ADE, que é aquela diagnóstica de entrada, a gente tem o SARESP, o SAEB, né? Para algumas turmas, né? Não são todas elas que fazem o SARESP e o SAEB.
A avaliação formativa, né, ela é realizada durante todo o decorrer do período letivo, né, ela tem o intuito de verificar se os alunos estão atingindo os objetivos previstos, isso é, né, quais os resultados alcançados durante o desenvolvimento das atividades, né, e principalmente através dessa avaliação, dessa formativa, que o aluno conhece seus erros e acertos e encontrará o estímulo para o estudo sistemático, né, de acordo com a EIDE, nesse livro que ela traz. E a exemplo disso, né, que a gente traz, eu trago uma discussão que sempre acontece na sala de aula, quando o professor retoma um conteúdo dado em dia anterior, né? Quando a gente pergunta assim para eles, lembra que a gente fez ontem na nossa aula e tal? Então, nesse momento que a gente faz essa pergunta de como foi as aulas, que a gente faz esse resgate com as crianças, essas devolutivas orais, elas são termômetros para a gente saber se a gente pode seguir adiante, né, com os conteúdos, ou se a gente tem que dar um passinho para trás, né? Que às vezes a gente acha que a gente conseguiu fazer com que as crianças garantissem algum aprendizado ali naquela aula, e aí a gente percebe, né, pela devolutiva oral delas, né, que a gente não conseguiu, então a gente precisa dar um passinho para trás. E aí, nessa hora, nós podemos repensar a nossa didática e as nossas metodologias que nós estamos utilizando. E essa avaliação, a avaliação formativa, ela é a mais importante, porque ela leva em conta todo o processo formativo das crianças, né? Bem como os nossos, né? Porque é formando que somos formados, né? E assim, não dá para esperar que se passe um período muito longo sem saber se estamos no caminho certo. Por isso que essas devolutivas orais que as crianças trazem, quando a gente faz essas perguntas de conteúdos que já foram dados, elas são importantes, que é o termômetro, né? Para a gente ver se o que a gente está ensinando, se o jeito que a gente está ensinando, as crianças estão conseguindo aprender. E aí a gente tem a avaliação somativa, que ela realiza-se ao final do curso, né? Ela como se fosse o fechamento. Então, a gente tem a diagnóstica, que seria a primeira avaliação. Depois a gente tem a formativa, que ela vai acontecendo no processo, e aí a gente tem a somativa, né, que ela realiza-se ao final de um curso, de um período letivo, né, de uma unidade de ensino, e ela consiste em classificar os alunos de acordo com os níveis de aproveitamento, né, vocês vão lembrar o que é esses níveis de aproveitamento, que são aqueles conceitos que a gente, as notas, né, que a gente dá para as crianças, né, que essa avaliação, ela tem em vista essa promoção de uma série para outra, né, de um grau para outro, por exemplo. Então, são aquelas famosas fechamentos de bimestre, né, e a gente já está quase que chegando ao fechamento de mais um. Bom, já passamos pelo primeiro momento, né, falamos um pouquinho sobre os tipos de avaliação, e agora no segundo momento será o estudo, né, de alguns resultados da AP, né, para que nós possamos levantar quais habilidades que merecem, né, ser revisitadas durante essa semana específica de estudos intensivos. Antes de iniciar a minha fala sobre esses resultados, eu gostaria de falar para vocês, né, de compartilhar com vocês a minha angústia, né, que é muito parecida com a de vocês, que eu estou em chão da escola, né, como eu disse no início da formação, e aí é importante, gente, frisar que esse formato de avaliação que a gente tem agora, né, que é o formato digital, a gente precisa se adaptar a ele, né, nós, enquanto escola, os estudantes, né, e as famílias também. Então, é importante em reunião de pais, vocês retomarem a importância de se fazer as avaliações sem a intervenção dos pais, né, os pais precisam estar engajados também, né, eles precisam saber, né, sei que parece óbvio, né, o pai já sabe, mas o óbvio também precisa ser dito, né, que essas avaliações, elas servem para mensurar o que a criança sabe, né, para que você, professor, professora, possa pensar em estratégias para fazer com que eles avancem seus saberes, né, então, essa parceria com as famílias e a ciência da família com relação à importância da prova, ela tem que ser dita, ela tem que ser feita, essa parceria com a família, ela vai ser a cereja do bolo desse tipo de avaliação, porque senão a gente não vai conseguir mensurar o que as crianças sabem, né? E aí, como eu trouxe aqui um resultado de uma
de uma diretoria de ensino, e aí, como a gente pode observar, ela teve uma taxa de participação de 85%, né, na rede. O percentual de acerto foi de 64%, então, esse resultado é específico de uma rede, tá? Então, pode ser que esteja um pouquinho diferente com relação à diretoria de ensino em que você está. Então, essa distribuição dessa participação ficou da seguinte forma, ó. Nós estamos fazendo uma análise, assim, macro, né, mas você que trabalha com quarto ano, né, de uma determinada escola, você vai olhar para os resultados aí da sua escola. E aí, esses dados aqui, eles mostram que apenas 6% dos estudantes, eles estão com um desempenho muito baixo, né, então tem aí 1.490 alunos com desempenho baixo, e a maior concentração, elas encontram no nível médio e alto, né, o que aparentemente, né, parece ser, né. Mas nós vamos continuar a nossa análise aí, porque isso aqui é um olhar macro, né? Agora, quando a gente vai olhar para as avaliações, a gente tem que ter um olhar mais minucioso. E aí, ao analisar de forma mais atenta, né, quando você vai entrando e explorando ali o CAED, né, eu acredito que vocês já estejam bem familiarizados, bem íntimos dessa plataforma, nós observamos que há duas habilidades, né, que nos chamam mais a atenção, que são essas duas aí, né, que é a EF02MA01 e a EF04MA06. Eu vou falar sobre ela mais um pouquinho para frente, que essas duas habilidades, elas mostram que há uma necessidade de retomada dessa unidade temática números, né? Uma com foco na resolução de problemas e a outra na compreensão do próprio sistema, né, ser posicional, aditivo, multiplicativo. E isso nos permite afirmar que a construção do significado do sistema de numeração decimal não é fácil, né? Então, para a criança, a utilização desse sistema de numeração decimal dentro de uma situação problema também precisa ser acompanhada de perto, né, trazendo as situações que permitam uma reflexão sobre os diferentes sentidos que os problemas apresentam, tanto no campo aditivo, né, quanto no campo multiplicativo. Aí aqui a gente chega no nosso terceiro momento, né, que a gente vai fazer a análise da AP, e só que antes da gente entrar na AP, eu tomei a liberdade de trazer para vocês como que a gente faz para ter acesso a essa AP, né? Que a gente entra na internet, eu sei que a rede é muito grande, tem muitos professores que estão ingressando agora na nossa rede, às vezes não tem esse conhecimento, então, quando vocês forem acessar a intranet para poder conseguir ter acesso a essa avaliação, então vocês vão digitar lá intranet.educacau.sp.gov.br, né? E aí vai aparecer esse cadeadinho aqui, estão vendo, ó? E aí você vai digitar o seu e-mail institucional nele aqui, aquele que é da Microsoft, que é o professor, tá vendo? Até ele faz essa indicação. E aí você vai entrar, vai aparecer essas telas aqui, você vai clicar nessa segunda abinha que tem aqui, vai abrir a Coped, você vai clicar em biblioteca. A hora que você clicar em biblioteca, ele vai abrir aqui a biblioteca, vai ter a AP, tá vendo? A AP1 e a sequência didática 1 de 2022. Aqui tem muito material, viu, gente, nessa plataforma. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão olhando aí e vendo o que de material que tem na rede, tá bom? E aí, agora a gente vai, né, voltar para a AP, né, que eu dei só uma pausa para mostrar para vocês como que faz para entrar lá na intranet, para ter acesso a essa AP. Então, a habilidade que nós elencamos, né, ela trazem, embora, né, ela não traga na sua descrição a comparação e a ordenação, né, a atividade que eu trouxe, que é essa daí, ó, tá vendo? Essa foi o item que as crianças não foram muito bem, tá? Então, nesse item específico, a habilidade, ela diz assim, ó, que é comparar e ordenar números naturais até a ordem das centenas pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e função zero. Então, essa habilidade aqui, a gente não vai conseguir trabalhar com esses dois verbos aí, que seria o de comparar e ordenar,
certo? Mas nós podemos pensar a respeito das características do sistema decimal, né? Que ele é posicional, aditivo, multiplicativo. E a observação que o estudante deverá fazer nesse item é descobrir qual o valor relativo que o número 3 ocupa, né, dentro do número 631. O item 14, ele pergunta, né, após a leitura do número 631, qual que é o valor relativo ao número 3, né, quando que ele ocupa ali a segunda ordem, né, ou seja, a casa das dezenas, né, que aí nesse caso é o 30. E aí existem atividades em que a gente pode explorar e muito, né, o valor posicional desses números, né? E aí, para aprofundar o seu conhecimento sobre esse item, seria importante você pensar em quais são os conhecimentos que os estudantes revelam, né? Quando eles respondem o item, a letra A, a letra B, ou a letra C, ou a letra D. Então, se ele responde lá que a letra A, por exemplo, mostra que ele considerou o valor absoluto do número 3, né? Então, sem se importar em qual posição que ele está. Então, é 3, independente de onde está, é 3. Então, é isso que a criança vai demonstrar quando ela responder isso. No item B, que é o correto, ou seja, ele pode estar na segunda ordem, ou seja, é a ordem das dezenas simples que representa o 30. No item C, ele coloca 31, o estudante ele olhou não só, né, não por valor relativo do 3, mas sim, ele fez uma leitura em global, incluindo 1, né, que ocupa uma das unidades, né, que ele olha ali, que o número é 631, então ele olhou para o 31 e não somente para o 3. No item D, né, o estudante ele fez uma leitura do maior valor, né, que é o 3, que poderia obter dentro de um número de 3 ordens. Então, se é um número de 3 ordens, então o maior número que pode ser é o 300 aí, né? Bom, agora eu vou trazer para vocês, no comecinho eu disse que a gente ia ficar entre a 3 e a 4, né? Porque eu coloquei a AP, o item da AP, e aí eu já trouxe a atividade do aprender sempre. Então, aqui nessa sequência didática, que é a sequência didática 3, tá? Do volume 1. Então, essa sequência didática, ela tem uma oportunidade de explorar as características, né, do sistema de numeração decimal. E é importante que você peça que os alunos leiam a atividade, né? Peça que eles falem sobre o que foi solicitado no enunciado, né? Que faça as perguntas para verificar a compreensão antes deles resolverem a atividade. E aí, aqui é o início da sequência didática, mas onde a gente vai entrar é nessa daqui, na 2, tá? Então, essa aula aqui, ela é uma ótima oportunidade para que as crianças, elas possam refletir e observar, né, as propriedades, né, do sistema de numeração decimal, né, e aqui entra a mesma orientação que eu já tinha falado, né, olhar para a pergunta, né, olhar para as informações que tem. Então, nesse item aqui já traz uma forma de composição aditiva, né, mas aí existem outras possibilidades que podem ser exploradas na sala. Então, aqui está assim, ó, Maria Beatriz disse que, ao escrever por extenso o número 428, observou uma possibilidade de decompô-lo. Aí a pergunta é assim, ó, você consegue apresentar outra possibilidade de decompor o número 428? Use espaço abaixo para registrar outras formas de decompô-lo. Então, ela decompôs assim, 400 mais 20 mais 8, né? Então, as crianças, elas vão ter várias ideias de como fazer essa decomposição, e uma delas está colocada aqui, que seria o 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 20 mais 8. Então, mas só, gente, que não existe somente essa possibilidade aí de fazer essa decomposição, existem várias, e aí você vai fazer com as crianças, né, se não fez. Eu acredito que essas fichas sobrepostas, né, são fichas sobrepostas, talvez você já até tenha esse material, já tenha trabalhado esse material, e ele é
um material muito potente para a gente trabalhar o valor posicional dos números, tá? E aí, no valor posicional, o número ficaria assim, 428, né? O 20 em cima do 400 e o 8 em cima do último algarismo. Então, ela vai sobrepondo os números. É uma outra possibilidade também da gente olhar para o sistema de numeração decimal, nessa outra atividade também, que está na sequência didática 1, né? Maria Beatriz, ela pediu para o seu tio José Luiz ditasse números para ela escrever nos quadros. Escreva os números que o seu professor ditar. Então, tem o número 300, 3020, 98, 547, 2081. Então, a atividade é para o professor, né? Você vai digitar e a criança vai fazer a escrita. Então, como a gente pode perceber, essas atividades, né, ela traz como um ponto forte a observação desse sistema de numeração decimal, né, que ele é posicional, então, dependendo de onde está o número, ele vai ter um valor, ele não é estático, lá o 3, ele vai, né, se ele estiver na casa da dezena, da centena e da milhar, então a criança vai observar isso, que ele, com 10 algarismos, ele pode escrever números infinitos, né, que é um sistema aditivo, que é um sistema multiplicativo. E aí, por esse motivo, é importante, gente, realizar periodicamente um ditado de número para acompanhar a evolução da escrita deles, né? A gente fez recentemente uma TPC, o anterior a esse, que foi justamente sobre a sondagem de números, né? Mas não esperar que tenha somente a sondagem de números para estar pedindo para que as crianças escrevam esses números, né? Fazer isso com mais frequência em sala de aula para que eles, né, se eles não conhecem, para eles se apropriarem, né, de qual número que escreve, quais números ele vai precisar e em qual ordem ele vai usar esses números. E a partir da própria atividade proposta, né, ditado de número, o professor ele pode propor novas atividades como forma de complementar, né, a própria habilidade que os estudantes apresentam, né. Então, se ele tem dificuldade, então ele vai poder fazer a comparação de números, né, a partir de um exemplo que você ditou para ele, vai poder organizar esses números ditados em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, esse é um exemplo entre milhares, né, que você pode fazer para organizar essa semana de estudos intensivos com as crianças. E aí, agora eu vou voltar de novo para a P, então, já fiz a análise de um dos itens, né, que eles não foram tão bem. Então, voltando para a P, aqui nós temos outra habilidade que nós elencamos, né, como sendo aquelas duas lá iniciais, as duas habilidades que os alunos menos acertaram na última P. A outra habilidade em que os estudantes não foram tão bem é a EF04MA06A, né, que é de resolver e elaborar situações problema envolvendo diferentes significados da multiplicação. Então, se eles tiveram dificuldade lá no sistema de numeração decimal, então, né, provavelmente eles tenham problema também na resolução e elaboração de situação problema. Então, nesse item aqui, as crianças elas podem ter, né, juntado as cartelas de ovos, né, com os ovos, né, que ele fala em cartelas de ovos e de ovos, e ter obtido o número 18, né, demonstrando que ao aparecer dois números, né, no caso que aparece aí o número 6 e o número 12, a criança, ela por não entender o significado, ela pode simplesmente juntar os dois valores que aparecem no item, né? E aí, nesse caso, é importante que as crianças compreendam bem o enunciado, né? Que elas saibam tratar os dados, né, apresentados, e entendam qual é a pergunta da situação problema. Então, se a criança respondeu o item A, né, provavelmente ela colocou lá o 12, porque é o maior número, né, que foi apresentado na situação. Então, entre o 6 e o 12, ela colocou o 12 lá. E aí, se ela respondeu 6, por exemplo, provavelmente ela deve ter se atrapalhado lá no cálculo, né? E aí, se o cálculo tivesse, né, em um lugar, se a prova fosse, se a avaliação ela fosse, né, no papel, a gente conseguiria fazer essa visualização, mas pode ser que tenha acontecido. E a letra D, que é correto, né, que é a 6 vezes 12, que dá 72. Então, para o acompanhamento das aprendizagens,
o professor, ele primeiro, ele tem que direcionar o olhar do estudante para a pergunta, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a pergunta, né? Depois a gente olha para os dados, né? Registra quais que são os dados que se apresentam num problema. E depois perguntar para eles, né? Qual o tipo de operação que eu poderia utilizar, né, para resolver esse problema. Então, isso faz com que tenhamos um destaque para os elementos que constituem os problemas, né? Que é a pergunta, os dados e as operações, né, que podem resolver essa situação problema. Então, no caso da pergunta, o professor poderia grifar, né, utilizando um marca-texto ou um lápis amarelo. Super funciona, gente, isso que eu já utilizei em sala de aula. Então, você pegar a pergunta da situação problema e pedir para eles assim, grifem com um lápis amarelo, ou se eles tiverem um marca-texto. Depois que eles grifaram a pergunta, que isso é o mais importante na situação problema, né, pede para eles pegarem um lápis com outra cor, né, daí pode ser o vermelho ou laranja, sei lá, e aí vocês vão grifar os dados, né, e destacar esses dados aí, pode ser em vermelho, eu coloquei em vermelho aqui para mostrar para vocês. E aí depois deixa que as crianças reflitam, né, sobre qual operação que pode. Então, ela já vai saber qual que é a pergunta e quais são os dados que apresentam. Os dados que apresentam é as 6 cartelas, né, com 12 ovos cada, e a pergunta é quantos ovos Beatriz comprou ao todo. Então, sabemos que muitas vezes as crianças, elas sabem, né, fazer as operações, né, ela vai saber fazer 12 vezes 6, por exemplo. Mas dentro de uma situação, problema, elas não conseguem compreender qual que é essa operação que resolve o problema, né? Então, por isso que não adianta você pegar e encher a lousa ali de continha, né? Não adianta você encher a lousa de operações, né, para as crianças resolverem, porque elas vão ter a técnica, né? Elas vão saber resolver as contas lá, né? As operações, mas elas não vão saber em que lugar que elas vão utilizar essas contas, né? Então, trabalhar com as situações problemas, né, segundo muitos especialistas, vai propiciar que o estudante saiba identificar qual tipo de operação é necessária para aquela situação problema, baseado nas perguntas, baseado nos dados. Então, é muito importante a gente trabalhar sempre com a situação problema, né, e não com essas contas aí, encher a lousa de operações não vai resolver o problema, tá? Então, é sempre situações problema. Então, ter a pergunta bem consolidada é a primeira coisa, né? Então, quantos ovos que a Beatriz comprou? Né? E aí trabalhar com eles é a pergunta primeiro. Então, as crianças, aquelas crianças que talvez responderiam 18, né? Pegando o 6 e o 12, elas perceberão que não vai dar para juntar, não tem como eu juntar cartelas de ovos com os ovos, né? Por conta da pergunta, porque está perguntando quantos ovos, né? Então é separado, não é cartelas de ovos, é quantos ovos. E agora, depois que a gente olha para a pergunta, a gente olha para os dados, né? Então, quantas cartelas que foram compradas. Então, as crianças, elas podem ter, você pode trabalhar com as crianças, né? Se elas não chegarem a isso, você pode trabalhar dessa forma. Deixa eu passar para o próximo slide, né? Então, quantos ovos ela comprou? Então, ter a pergunta, né, bem consolidada, como eu disse, e aí você vai ter essa forma aqui, que ela é de proporcionalidade. Então, para uma cartela eu tenho 12 ovos, duas eu tenho 24, então a proporcionalidade, né? Ou ela pode fazer uma cartela 12 ovos, uma cartela 12 ovos e até chegar na quantidade de cartelas, que daí seria de forma aditiva, né? Adição de parcelas iguais, ou ainda elas podem usar esse tipo de registro, que é o registro pictórico, né? E aí, dependendo do jeito que ela fizer o desenho, a gente pode até perceber uma organização retangular, né? Para poder fazer essas contas. Então, percebam que né, para se descobrir para se responder a essa pergunta,
várias formas, né? O que é importante é a gente fazer a socialização com as crianças, né, depois, para que eles observem que existem outras formas de chegar à resposta, né? Que não existem só um caminho, existem outros caminhos que se levam à mesma resposta, né? No caso, a resposta certa. Então, explorar esse tipo de pergunta, né, de problema, retomar a pergunta, destacar e perceber as várias formas, né, que tem, que pode se resolver, vai contribuir para que as crianças consolidem esse conteúdo, né? E assim dê conta de outras situações semelhantes, né? Que vão acontecer. Então, aqui nessa aula aqui na sequência didática 6, vai ser resolver e resolver a situação problema envolvendo diferentes significados da multiplicação, né, adição de parcelas e tudo mais. Então, a gente escolheu a aula 3 e 4, né, que é para a gente olhar para essa habilidade, porque ela vai permitir que os estudantes eles possam trabalhar com os significados das operações de multiplicação. Então, para iniciar o trabalho, né, chamar atenção, você pode chamar atenção para os elementos constitutivos do problema, né, como eu disse, né, os dados, a pergunta, como a gente fez, né, na questão anterior. E pode fazer o destaque também da pergunta, né, e de fazer o destaque da pergunta, dos dados também, e aí discutir com eles, né, qual a operação que eu posso resolver o problema, né, é uma multiplicação, mas o procedimento que eles podem utilizar poderá ser tanto aditivo quanto multiplicativo, né, essa situação, ela traz um nível de complexidade um pouco maior, né, do que o item da AP. Então, primeiro porque a ordem de grandeza é bem maior, né, do que a da AP, o que pode implicar também em uma certa dificuldade na hora de realizar essa operação, né? Então, ela traz um pouquinho. Então, a questão diz assim, né? É uma gincana cultural, né? O tema dessas aulas. Então, em uma etapa, as equipes que cumprissem as provas corretamente podiam atingir 150 pontos, né? Então, qual o maior número de pontos que a equipe poderia obter ao final da gincana? Então, só que para eu conseguir responder isso aqui, eu tenho que olhar para a parte de cima, né? Que também traz as informações. Então, a gente tem que olhar para a pergunta e tem que olhar para a situação, problema como um todo. Tá, então, aqui nessa situação, ela traz, né, como eu mesmo disse, um pouquinho mais de complexidade, se você ainda não chegou nessa sequência didática 6, aí você tem a oportunidade de dar uma aprofundada nesse assunto, tá, e conseguir trazer novas possibilidades de aprendizagem para as crianças, haja vista, né, que, como a gente viu nesse caso, elas não foram bem nessa AP, então você vai fazer essa análise lá no CAED para ver como que está a sua turma, em quais habilidades você tem que retomar e olhar para dentro do material do Aprender Sempre, para conseguir garantir essas aprendizagens. E para a gente finalizar, que nosso tempo, ele corre demais da conta, então eu vou trazer uma breve orientação de como que a gente pode pensar no nosso desdobramento, tá? Então, uma sugestão, nosso encontro, né, de hoje, nós levantamos, a partir da AP, né, algumas habilidades que merecem ser revisitadas, né, e aprofundadas. Pode ser que a sua escola esteja com o mesmo problema que a gente identificou nessa análise que nós fizemos aqui. O que a gente quer trazer para vocês é esse movimento de análise, tá? De observar como que as crianças estão e, a partir daí, pensar em estratégias para conseguir que as crianças avancem. Então, mas com certeza, você, né, o professor, tem seus próprios instrumentos de acompanhamento, né, da sua turma, né, que nesse momento, né, já está pensando em planejar a sua semana de estudos intensivos. Então, você pode, né, analisar como que as crianças estão e poder organizar. Então, a gente trouxe uma sugestão de planejamento. Então, nesse primeiro aqui, ó, analisar os resultados da AP, né, dos instrumentos de avaliação que você mesmo produziu, pois esse conjunto, né, ele vai permitir que você tenha mais clareza das necessidades de aprendizagem dos seus alunos, e com isso você poderá levantar as habilidades, né, que eles precisam, que precisa ser retomada.
Depois, seria muito importante, né, revisar a AP que está disponível lá na intranet, como eu disse para você observar que tipo de item que foi elaborado e aplicado, né, nessa avaliação, para que você tenha ideia, né, de quais poderiam ser as dificuldades que os alunos enfrentam ao realizar esse item aí, que eles não foram bem. Depois, fazer um estudo do material Aprender Sempre, né, porque nele há várias sequências didáticas, né, que podem servir como referência, e, e aí, esse material do Aprender Sempre ele vai servir como referência para que você possa planejar as aulas, né? Se você já deu a aula, você pode olhar para aquela aula e pensar em novas aulas, não trazer a aula de novo. Ah, eu já dei a aula, vou dar aula de novo. Não, você vai olhar para aquelas atividades e pensar novas atividades a partir das atividades que já tem ali no Aprender Sempre ou no EMAI, né? Ou você planeja as boas perguntas a partir das atividades que tem lá no Aprender Sempre. E planejar, né, como será a SEI, os dias que estão destinados para o trabalho com matemática, né, ou quantas horas diárias durante a semana serão utilizadas para essa finalidade. Então, esse foi o movimento que a gente pensou para vocês, né, hoje. Então, só para a gente sistematizar aqui, nós recuperamos os conceitos da avaliação, estudamos a AP, olhamos para dentro do Aprender Sempre, né, para fazer esse movimento, e trouxemos uma sugestão de avaliação que pode ser feita aí na escola de vocês, pensando na semana de estudos intensivos, tá bom? Vou deixar aqui o QR Code para vocês avaliarem a nossa formação de hoje, tá? Entrem lá e deem a opinião de vocês. No final dos slides tem a nossa referência bibliográfica, se você quiser se aprofundar mais no tema sobre avaliação, é muito bom a gente conhecer sobre os tipos de avaliação para a gente ter como um ponto de partida ali, tá bom? Espero ter contribuído com vocês em mais uma formação, tá bom? Espero que essa semana de estudo intensivo seja potente aí na sala de aula de vocês, e até uma próxima formação. Um beijo aí para vocês. Tchau, tchau.